Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 20, versículo 13, o ponto 1, diz: todos os mortos comparecem diante do trono. O versículo diz: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. O versículo descreve a abrangência da ressurreição. Todos os mortos, desde Caim até os que morrerem durante o milênio, comparecem diante do trono branco para serem julgados. Paulo descreveu o dia do juízo final, em 2 Timóteo 4:1, quando ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Ou seja, aqueles que estão vivos hoje, nos dias do apóstolo Paulo, e aqueles que já haviam morrido, todos eles serão julgados. E afirma que este dia já está determinado. Em Atos 17, quando ele vai pregar em Atenas, no versículo 31 das nossas Bíblias, diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Neste juízo, os cristãos não estarão sendo julgados, eles estarão julgando até os anjos que pecaram. O próprio apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 6:3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. E quando nós, então, havemos de julgar os anjos que pecaram, os anjos caídos, no juízo final? E eu aproveito aqui para explicar por que os demônios, os anjos caídos, Satanás e seus anjos caídos, eles têm tanto ódio do cristão. E estão a todo momento colocando tropeço diante dos cristãos. Porque ele sabe que um dia você estará julgando-os. Então, quando ele está te tentando, está tentando te derrubar ou tirar a sua paz, ele está atacando aquele que ele sabe que um dia será juiz dele. O comentário prossegue: o juízo terá níveis de rigor. Observe aqui uma questão importante. Algumas pessoas falam assim: o juízo será igual para todos. Essa não é a melhor definição. A melhor definição é: o juízo será justo. Porque os versículos que nós leremos agora, ele demonstra o seguinte, que o juízo, ele para ser justo, ele tem que ter peso diferente. Para Israel, um peso. Para os pagãos que nasceram na Babilônia, na Assíria, no Egito, o peso será diferente. Jesus diz claramente que o juízo para com Israel haverá maior rigor. Vejam, eu separei aí Mateus capítulo 11, versículos 21 a 24. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, cidades vizinhas, né? Tiro era cidade dos fenícios. Se fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatido até aos infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Ok? Ou seja, nós cristãos que conhecemos a palavra de Deus, que recebemos a verdade de Deus e que estamos a todo momento estudando, o juízo para conosco será de um rigor maior, porque nós conhecemos mais do que os egípcios. Ok? O comentário prossegue.
O julgamento será baseado no conhecimento da verdade. Os israelitas serão mais cobrados porque receberam maior conhecimento de Deus. Os mestres também serão mais cobrados. Veja o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ou seja, aquele que ensina a verdade, ele conhece mais a verdade. Então ele receberá um mais duro juízo. O rigor para com ele será maior. O apóstolo Paulo também descreve as características do juízo quando descreve o julgamento dos homens que nunca ouviram a pregação do Evangelho. Ou seja, os nativos que viviam aqui no Brasil, nessa terra chamada Brasil hoje, antes do Evangelho chegar aqui, como será o julgamento com eles? Ok? Veja o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 12 a 16. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, escreve o apóstolo Paulo. Ou seja, o rigor para com os israelitas será um. O rigor para com os ninivitas que ouviram a pregação de Jonas será outro. O rigor para com os povos que viviam aqui no Brasil antes do evangelho chegar aqui será outro. O rigor para aqueles que nunca ouviram o evangelho de Jesus Cristo será um rigor diferente. Ok?